Fala galera, tudo bem? Tranquilo? Eu sou o professor Elton e hoje nós temos aqui a segunda avaliação trimestral de matemática do segundo ano do ensino médio e corrigindo também se aprende. Vamos lá? Vamos acompanhar a correção então da segunda avaliação trimestral. Questão número 1. Uma escola de música oferece aulas de duas modalidades, canto e violão. Dos 90 alunos matriculados nessa escola, 39 frequentam as aulas de canto e 82 as aulas de violão. Dentre os alunos matriculados, alguns frequentam as aulas das duas modalidades oferecidas nessa escola. Quantos alunos matriculados nessa escola de música frequentam apenas uma modalidade de aula? Bom, então nós temos ali duas modalidades, né? Nós temos a aula de canto e a aula de violão. Tem alunos que praticam só canto, só violão ou ainda praticam os dois. Então vou colocar o seguinte, vou colocar aqui um conjunto canto e aqui o conjunto violão, tá? Esse miolinho aqui é a intersecção. São os alunos que frequentam as duas modalidades ao mesmo tempo, beleza? E o que nós temos então? Nós sabemos que dentro do conjunto canto tem 39 pessoas, dentro do conjunto violão tem 82 pessoas e tem algumas pessoas que estão nas duas modalidades ao mesmo tempo. Lembrando que no total nós vamos ter 90 alunos, beleza? Então, quantos alunos praticam canto e violão ao mesmo tempo? Não sei, vou chamar de X, beleza? Dentro do conjunto canto, tem que ter 39 pessoas. Então, aqui dentro desse conjunto tem que ter 39 pessoas, só que já tem X. Então, aqui está faltando 39 menos X. Se eu somar tudo que está aqui dentro, dá 39, né? Porque x menos x vai dar 0. E dentro do conjunto violão, nós temos que ter 82 pessoas. Já tem x, então aqui está faltando 82 menos x. E esse é o nosso conjunto maior, né? Que é a escola. No caso, a escola de música. Se a gente somar todo mundo que está aqui dentro, dá 90 alunos. Então, se eu somar 39 menos x mais x, mais 82 menos x, isso vai dar exatamente 90. X menos x dá 0, então eu tenho aqui menos x igual a 90. 39 troca de membro, troca de sinal. 82 troca de membro, troca de sinal. Então nós temos aqui menos x igual 90 menos 39 menos 82. Então, vou pegar a calculadora aqui para facilitar. 90 menos 39 menos 82. Isso vai dar um total de... 90 menos 39 menos 82. Isso vai dar um total de menos 31. E a gente multiplica por menos 1, troca todos os sinais. Então, nós temos 31 pessoas que praticam canto e violão ao mesmo tempo. Então, nosso diagrama ele pode ser reescrito agora da seguinte maneira. Vamos ver? Olha só. Esse é o conjunto canto. Esse é o conjunto violão. Nós temos 31 pessoas que praticam os dois. Dentro do conjunto canto, tem que ter 39 pessoas. Já tem 31, então está faltando 8. Dentro do conjunto violão tem que ter 82 pessoas, já tem 31, então está faltando 51. E qual foi a pergunta? Quantos alunos matriculados nessa escola de música frequentam apenas uma modalidade de aula? Apenas uma modalidade. Então eu tenho aqui 8 pessoas que praticam apenas o canto e 51 pessoas que praticam somente violão. Certo? Então, 8 com 51 vai dar 59. Então, nós ficamos aqui com a alternativa letra C, né? Lembrando que é apenas uma das modalidades. Então, essa foi a questão número 1. Questão número 2. Para um trabalho de geometria, André precisou observar a figura 1, que possui medida de área igual a 10 cm², e construir uma ampliação, obtendo uma figura 2. Observe abaixo essas figuras com as medidas de suas respectivas bases indicadas. Então, figura 1, base 5, figura 2, base 10.
Lembrando que a figura 1 tem área igual a 10 centímetros quadrados, de acordo com o enunciado. A medida da área em centímetro quadrado da figura 2, construída por André nesse trabalho é... Então, qual é a área da figura 2? Bom, vamos pensar o seguinte. Como houve uma ampliação, as figuras são semelhantes, os lados são proporcionais. Então, se eu fizer, por exemplo, L1 dividido pelo L2, isso vai ser sempre igual a K, que é a nossa constante de proporcionalidade. Agora, se eu dividir a área 1 pela área 2, isso também vai dar K, só que K elevado ao quadrado. Beleza? Então, o que eu sei? Olha só, a área 1 eu sei que é 10. A área 2 eu quero descobrir. E eu tenho que então dar um jeito de descobrir quanto vale o K. Então, vamos achar o K? Como que a gente determina o K? L1 sobre L2 é igual a K. L1, 5, L2, 10. Então, 5 sobre 10 é igual a K. Ou K vai ser igual, 5 sobre 10 é a mesma coisa que 1 sobre 2, né? Simplificando por 5. Então, K vale meio. E aí eu volto para cá. Área 1, 10. Área 2 a gente vai descobrir. E o K vale meio. Só que o K fica elevado ao quadrado. Então, a gente tem aqui 10 sobre x é igual a 1 ao quadrado 1, 2 ao quadrado 4. Logo, o x vai ser igual a 10 vezes 4, 40 centímetros quadrados. Então, está aqui, ó, alternativa letra B. Se você multiplica o lado por 2, a área multiplica por 4. Questão número 3. Em um centro comercial de 3 andares, existem 4 formas diferentes de acessar o primeiro andar, 2 formas diferentes para ir do primeiro para o segundo andar e 3 formas diferentes de ir do segundo para o terceiro andar. Sandra está do lado de fora desse centro comercial e pretende almoçar em um restaurante que se localiza no terceiro andar. De quantas maneiras diferentes Sandra poderá chegar no terceiro andar, considerando todas as opções de acesso existentes nesse centro comercial? Então vamos lá. Primeiro, para ela entrar nesse centro comercial, ela tem 4 formas diferentes. Depois, para ela ir do primeiro para o segundo andar, ela tem 2 formas diferentes. E ainda 3 formas diferentes para ir do segundo para o terceiro andar. Então, para ela entrar, ela tem 4 opções. E para ir do primeiro para o segundo andar, 2 opções. E para ir do segundo para o terceiro andar, 3 opções. Lembrando que a ideia do E é multiplicação. Então, 4 vezes 2, 8, vezes 3, 24 maneiras. Então, a alternativa é a letra D. Questão número 4. Uma artista plástica criou uma escultura de ferro para simbolizar uma dança folclórica de sua cidade natal. Nessa dança, um grupo de pessoas gira em torno de um mastro segurando uma fita. Primeiramente, essa artista fez uma estátua segurando uma ponta de uma fita e posicionou-a a uma certa distância de um mastro. Para finalizar, a artista manteve essa fita totalmente esticada e sua outra ponta fixada na extremidade desse mastro. Na figura abaixo estão representadas a escultura, o ângulo de inclinação em que a fita foi fixada no mastro e algumas medidas. Então está aqui a estátua, a fita e o mastro. De acordo com essa representação, qual é a medida da distância em centímetros entre o mastro e a estátua? Então nós queremos a distância aqui do mastro até a estátua. Então estou destacando em vermelho. X, que também poderia estar no chão, sem problema nenhum. Esse pedaço aqui seria o X também, tá? Mas vamos lá, o que mais que nós temos de informação? O bacana aqui é que eu vou conseguir fechar um triângulo retângulo. Olha só, aqui a gente consegue fechar um triângulo retângulo. E nesse triângulo retângulo a gente pode aplicar, por exemplo, teorema de Pitágoras, seno, cosseno e tangente, tá? Então, se esse pedacinho aqui é 14, que é a altura da estátua, esse pedaço também é 14. Como o mastro tem 30 centímetros, a parte de cima vai valer apenas 16. Porque 16 mais 14 dá os 30. E aí, nesse triângulo azul, que é um triângulo retângulo, a fita
é a hipotenusa. Os outros dois lados são catetos. Porém, em relação a esse ângulo de 75 graus, lá do outro lado, nós temos o cateto oposto. E aqui, vizinho a ele, o cateto adjacente. Cateto oposto e cateto adjacente, nós podemos relacionar a tangente. Então, tangente de 75, que é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Tangente de 75 está aqui, 3,73 aproximadamente. Cateto oposto, x. Cateto adjacente, 16. Então, agora é só multiplicar em x, né? 1 vezes x, x, 3,73 vezes 16. Então, 3,73 vezes 16, isso vai dar aí um valor de 59,68. Então, usando aqui a calculadora, 59,68. Como está tudo em centímetro, está aí. Continua tudo em centímetro. Então, alternativa letra E. Questão número 5. Considere o triângulo retângulo abaixo. Nesse triângulo, o valor do cosseno do ângulo beta é igual a. Então, a gente quer o cosseno de beta. Então, cosseno de beta é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, no nosso triângulo, está aqui o ângulo beta. Antes de mais nada, o ângulo reto está aqui. O oposto a ele é a nossa hipotenusa. E os outros dois lados são catetos. Em relação ao beta, lá do outro lado, o 15, seria o cateto oposto. E o 8 só sobrou para ele ser o cateto adjacente. Então, cateto adjacente, 8, hipotenusa, 17. Então, cosseno de beta, 8 sobre 17. Então, 8 sobre 17, alternativa letra A. Então, mais uma questão envolvendo razões trigonométricas. Questão número 6. Uma empresa de assistência técnica recebeu um lote com celulares que apresentavam defeitos na tela, na câmera ou nesses dois componentes. O funcionário responsável pela testagem dos aparelhos desse lote concluiu que 30 celulares apresentavam defeitos na tela e que 40 celulares apresentavam defeitos na câmera, sendo que 20 celulares apresentavam defeitos tanto na tela quanto na câmera. Qual foi o total de celulares defeituosos recebidos nesse lote por essa empresa? Bom, então nós temos aí alguns celulares com defeito na tela e alguns celulares com defeito na câmera. E alguns aqui no meio com defeito em ambos, tá? Então vamos voltar aqui. 30 celulares apresentaram defeitos na tela, 40 apresentaram defeitos na câmera e 20 apresentaram defeito em ambos, tá? Tanto na tela quanto na câmera. Então, 20 apresentaram defeito nos dois. Então, aqui no meio eu vou colocar o 20. 20 celulares têm defeito na tela e na câmera. Agora, na tela tem 30 celulares. Então, dentro do conjunto tela, tem que ter 30 celulares. Só que aqui dentro já tem 20, então está faltando 10. E dentro do conjunto câmera, tem que ter 40 celulares. Dentro do conjunto câmera já tem 20. Como tem que ter 40, está faltando 20. E qual foi o total de celulares defeituosos, então? 10, com defeito apenas na tela, mais 20, com defeitos na tela e na câmera, mais 20 com defeitos apenas na câmera. Somando tudo, nós temos aí um total, então, de 50 celulares. Alternativa letra C. Questão número 7. Marcela tem um pequeno gaveteiro em sua mesa de trabalho, no qual guarda materiais de escritório. Esse gaveteiro possui ao todo 8 gavetinhas. Marcela está precisando de clipes para papel, e ela guardou em 2 dessas gavetinhas, mas não se lembra em quais. Ela vai abrir essas gavetinhas aleatoriamente até encontrar o que precisa. Qual é a probabilidade de Marcela encontrar esses clipes na primeira gavetinha que ela abrir aleatoriamente? Bom, a chance dela acertar a gaveta que tem o clipes. Como são 2 gavetas que tem o clipes, ela tem 2 chances de um total de 8 gavetas. Então essa é a probabilidade dela
achar o CLIPS logo de começo, 2 chances em 8. E aqui a letra B, né? 2 chances em 8, o valor nem foi simplificado, então melhor para a gente. Questão número 8. Observe os triângulos 1 e 2 representados na figura abaixo. Então, triângulo 1, triângulo 2. Sabe-se que o triângulo 2 é uma ampliação do triângulo 1, ou seja, os dois triângulos são semelhantes, os lados são proporcionais. E que o perímetro do triângulo 1 é igual a 15. Qual é a medida do perímetro do triângulo 2? Então, o perímetro 1 aqui é igual a 15, e a gente quer descobrir o perímetro 2. Nós vimos lá no exercício número 2 o seguinte: se eu dividir L1 por L2, isso vai dar K. Se a gente dividir a área 1 pela área 2, isso vai dar K ao quadrado. E se por um acaso a gente dividir o perímetro 1 pelo perímetro 2, isso também vai dar K. E aí ficou fácil, beleza? Vamos lá, olha só. Lado 1 pelo lado 2 é igual a K. Então, lado 1 é 4, lado 2 é 8. Então, 4 sobre 8 é igual a K. Simplificando K por 4, né, vai ficar 1 sobre 2. Então, K vale 1 sobre 2. E agora eu sei que o perímetro 1 pelo perímetro 2 também vale K. O perímetro 1 é 15, o perímetro 2 eu vou chamar de X, e o K é meio. 1 vezes X, X, 15 vezes 2, 30. Então, o perímetro 2 vale 30 centímetros, alternativa letra D. Questão número 9. Isaías pretende doar uma parte de sua propriedade para o seu filho mais velho. Para delimitar essa parte, ele vai construir um muro que dividirá essa propriedade em 2 terrenos. A figura abaixo apresenta o formato e as medidas da propriedade de Isaías, com a indicação do local onde esse muro será construído. Então está aí o terreno dele e aqui o muro. Qual deverá ser a medida do comprimento em metros do muro que Isaías irá construir? Então nós temos aqui um triângulo pequeno e um triângulo grande. Esses 2 triângulos são semelhantes, ou seja, os lados são proporcionais. Por que eu sei que eles são semelhantes? Porque o triângulo pequeno tem um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, o triângulo grande também. E esse ângulo aqui pertence ao triângulo pequeno e também pertence ao triângulo grande. Então, pelo caso, o ângulo, os triângulos são semelhantes, logo os lados são proporcionais. Então, vamos montar a proporção entre esses lados, porém eu vou me orientar pelos ângulos. Então, vou pensar o seguinte: eu quero descobrir quanto vale aqui a medida desse muro, X. Então, em relação a esse ângulo vermelho, eu vou fazer o seguinte: o lado oposto no triângulo pequeno, X. O lado oposto no triângulo grande, 24. Isso é igual. Vamos trocar de ângulo? Aqui está o ângulo reto, aqui está o ângulo reto. Então, esse ângulo azul aqui agora, ele é igual a esse. E aí eu vou fazer a mesma coisa. O lado oposto a esse ângulo azul no triângulo pequeno, 15. No triângulo grande, o lado oposto, 45. E agora é só simplificar isso aí. X vezes 45, 45x. 24 vezes 15, 360. E no final, x é igual a 360, 45 passa dividindo. Então, o x vai ser 360 dividido por 45. E isso vai dar basicamente 8, né? Então, o muro ele vai ter 8 metros. Então, a alternativa letra B. Tranquilo? Dando sequência na nossa correção, questão número 10. Dos 11 alunos de uma turma do curso de música, estão decidindo quem fará parte de uma comissão que ficará responsável pela organização de uma festa de formatura. Essa comissão será formada por 2 pessoas dessa turma, sendo um coordenador e um tesoureiro. Daniel, um desses alunos, pediu para não participar do cargo de tesoureiro, caso faça parte da comissão escolhida. Quantas comissões distintas poderiam ser formadas para organizar essa festa de formatura, de modo a atender à solicitação de Daniel? Então, nós queremos escolher
dois integrantes. O primeiro vai ser o coordenador, vou colocar aqui um Czinho, e o segundo vai ser o tesoureiro. Só que para a posição de tesoureiro, nós temos uma condição. O Daniel, ele não quer ser o tesoureiro, beleza? Ele não quer ocupar esse cargo. Então, eu tenho 11 alunos no total. Para ocupar o cargo de tesoureiro, eu tenho uma condição. O Daniel não pode fazer parte. Então, para o cargo de tesoureiro, eu não tenho 11 alunos. Eu vou ter apenas 10 alunos para ocupar o cargo de tesoureiro. Beleza? Porque o Daniel não pode. No cargo de coordenação, o Daniel pode. E aí eu volto a ter 11 alunos. Só que já tem um que ocupa o cargo de tesoureiro. Então, para o cargo de coordenação, vão restar 10 alunos. Então, eu tenho 10 opções para tesoureiro, porque não pode ser o Daniel. E tenho 10 opções para coordenação, porque o aluno que está como tesoureiro não pode ser também o coordenador. E aí, 10 vezes 10, nós temos simplesmente 100 comissões. Então, a alternativa letra D. Se não tivesse restrição nenhuma, seria 11 vezes 10. 11 opções para o coordenador, depois 10 opções para o tesoureiro. Questão número 11. Daniel recebeu um bloco com 20 rifas numeradas de 1001 a 1020 para vender e arrecadar fundos em prol de uma ação social no bairro onde mora. A tia de Daniel comprou dele todas as rifas de números ímpares. Das que sobraram, a mãe comprou todas as de números maiores que 1010. Ao todo, 2.000 rifas foram vendidas nessa ação e apenas uma delas seria contemplada no sorteio. Qual é a probabilidade de a mãe ou a tia de Daniel serem contempladas nesse sorteio com uma das rifas que elas compraram dele? Então, primeiro, a tia. O que a tia comprou? A tia comprou, tá aqui, ó, a tia de Daniel comprou todas as rifas de números ímpares. Lembrando que as rifas que o Daniel tem para vender é de 1001 a 1020. Então, ela comprou todas de números ímpares. Então, ela comprou o 1001, ela comprou o 1003, 1005, 1007, 1009, 1011, 1013, 1015, 1017, 1019. Ela comprou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 rifas. Então, ela comprou 10 rifas. E a mãe dele? A mãe dele comprou, das que sobraram, todas maiores que 1010. Então, todas maiores que 1010. Então, ela comprou a 1011, não porque a tia já pegou. Então, ela comprou a 1012, a 1013 não porque a tia pegou. Então, ela pegou a 1014, a 1016, a 1018 e a 1020. Beleza? Então, ela comprou aqui um total de 5 rifas. Ao todo, elas compraram quantas rifas? 10 mais 5, elas compraram 15 rifas. E qual é a chance delas serem sorteadas, né? Elas têm 15 bilhetes de um total de 2.000 rifas. Então, a chance é de 15 em 2.000. Então, 15 em 2.000, nós temos aqui a alternativa letra A. Vamos fazer uma pequena pausa aqui na correção. E se você quiser continuar efetuando a correção, é só clicar no card que aparece logo acima. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários e até a próxima.